Muito bem, hora do esporte aqui no SBT Meio-Dia. Franzoni, uma boa tarde para você. Miguel também. Boa tarde a todos. Vai falar boa tarde. Ao longo do esporte a gente vai falar do que aconteceu, o fato inusitado ontem à noite, mas a gente já vai começar falando um pouquinho, pelo menos, sobre isso. Pois é. O que aconteceu ontem no Figueirense, intervalo do jogo, o goleiro levou um pouquinho antes, aos 24 minutos, um frango, digamos assim. Psicologicamente não segurou o que aconteceu, pegou um táxi e foi embora no intervalo do jogo. A gente ainda tá meio tentando entender, né, Miguel? Eu falei ontem que seria uma grande injustiça que o Márcio Goiano estaria cometendo se tirasse o Thiago Rodrigues do gol. Porque veio esse Fábio, parecia que o cara era o Gilmar, pegava tudo. O cara veio do Ituano, 38 anos, que futuro que ia ter no Figueirense? Botaram no time. Tem um ditado no futebol que os boleiros usam e os comentaristas também usam, que diz o seguinte: o velhinho lá de cima não joga, mas ele fiscaliza. Pois é, só para a gente entender rapidamente, a confusão toda começou com o lance que a gente vai mostrar agora, que a Eudiane já mostrou também ao longo, tá aí o lance, 24 minutos do primeiro tempo, o goleiro Fábio, que estreava no Figueirense, tomou esse frangaço aí. O problema é que no intervalo do jogo ele pegou um táxi e abandonou o time. Foi embora. Depois já vamos falar a respeito disso. Vamos. Mas eu tenho que separar as coisas também, e eu procuro, na minha vida, ser coerente com as coisas, sabe? Às vezes a gente não é, às vezes a gente erra. Mas também não pode ter futebol num gramado daquele que tinha ontem, né? Porque os artistas são os jogadores. A integridade física dos jogadores de futebol. Ontem teve lance, teve jogador expulso do Figueirense, teve jogador do Boa, que também entrou firme. Aqui, ó, a CBF que eu falei, não dava para ter o jogo ontem, não dá para ter hoje, vai ter uma data que vai dar para fazer. Mas vamos lá, a gente começa com um assunto um pouquinho mais leve, uma notícia boa. Tem novidade no Avaí. O atacante Williams, que estava no Atlético Goianiense, é a nova aposta para o ataque do Leão. O atleta tem 29 anos, foi revelado pelo Vitória da Bahia. E de uma vez só, a diretoria anunciou também a contratação de outros 2 reforços de peso, sem trocadilhos de novo, para a sequência da Série A. O primeiro é o lateral Maicon, que foi titular da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. O último clube de Maicon foi a Roma, da Itália. Ele estava fora do país há 13 anos. Se for regularizado pela CBF a tempo, o lateral de 35 anos pode estrear pelo Avaí já neste domingo, no jogo contra o Sport na Ressacada. O outro reforço é o lateral esquerdo e meio-campo Juan, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009. O jogador, também de 35 anos, estava no Goiás e fica no Leão até o fim da temporada. Nos últimos anos, Juan tem atuado mais como meio-campo de criação e se torna uma opção num dos setores mais carentes do time do Avaí. Bom, gostaste? Sobre as contratações do Avaí, o técnico do Avaí, o Claudinei Oliveira, nas entrevistas coletivas, ele disse várias vezes: os nossos jogadores, ainda os jogadores do Avaí, no caso, não têm experiência de Série A. São jogadores que estão pela primeira vez, como ele também, como treinador, é a primeira vez que trabalha numa Série A do Campeonato Brasileiro. Está contratando o Juan, que é um jogador rodado. Foi campeão pelo Flamengo. Foi campeão pelo Flamengo da Copa do Brasil, ganhou a opção de coisa. O Curitiba, jogou no Curitiba, no São Paulo, foi cria de São Paulo, passou pelo São Paulo, depois voltou. O Juan é um jogador experiente, vai ser meia, vai jogar na meia, e eu acho que vale a pena jogar na meia. Na lateral o Avaí tem. O Maicon dispensa comentários. Mas não interessa a idade, interessa o momento, futebol é o momento. O Maicon vai botar respeito. Sabe onde é que ele chega? Pô, o Maicon. Ele sempre foi muito forte fisicamente. Forte. Eu acho que o Avaí está certo. E sobre o Williams, eu acho que eu não lembro dele. Tu lembra, né? Tu falou é um jogador rápido, de lado de campo. Esse negócio lá do campo que também é meio ruim. Já tem muito lado de campo no Avaí, né? Tem que ter lá dentro do campo para jogar, para fazer um jogador gol. muito rápido. Mas vale. Chegou para o Avaí, são jogadores que vão ser titulares no Avaí, pode ter certeza. Legal, vamos continuar agora. A gente fala de Série B, mas antes das notícias do Figueirense, da confusão toda de ontem, nós vamos a Criciúma, porque lá a coisa também ficou feia. O repórter Laércio Botega nos traz as informações ao vivo sobre a troca do treinador. Por aí, Laércio, boa tarde. Boa tarde, Franzoni, boa tarde a todos. Pois é, a situação ficou complicada aqui no sul do estado.
Ontem foi anunciado, depois de 3 derrotas, na verdade, em 3 partidas, a direção do Criciúma Esporte Clube resolveu mudar o comando do time. Ontem, numa nota no site, a direção do clube anunciou o desligamento do técnico David e também do executivo de futebol Gabriel Skinner. E ontem à noite mesmo também foi anunciada a contratação do novo técnico do Criciúma, pouco depois dessa nota aí do desligamento. Foi contratado o técnico Luiz Carlos Wink. Luiz Carlos é ex-jogador de futebol, ele já passou pelos times como Internacional, Vasco, Atlético Mineiro e até mesmo a seleção brasileira. A apresentação do novo técnico, que ocorreria às 11 horas da manhã de hoje, foi remarcada para as 2h30 da tarde no estádio Heriberto Wilson, aqui em Criciúma. Miguel, boa tarde. Boa escolha para o time? Olha, primeiro, o seguinte, estava na hora do Criciúma tirar o treinador. Se vai pagar a multa, se vai pagar a rescisão, é outro departamento. Mas o Criciúma não pode ficar 3 jogos, perder 3 jogos seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o time do Criciúma não é para estar onde está. E outra coisa, o David não deu certo. Ele não deu certo. Campeonato Catarinense não deu certo. Aí não deu certo. Primeira Liga não deu funcionou. certo, não deu certo. Copa do Brasil não deu certo. Também não funcionou. E aí, agora, Série B. Patinou, não armou o time, não organizou o time do Criciúma. O time do Criciúma era uma bagunça, não tinha, taticamente não tem. Se o Luiz Carlos Wink, que foi um grande jogador de futebol, na lateral direita, jogou em grandes times do Brasil, ele era técnico do Caxias, né? Sim, o Caxias fez uma boa campanha, chegou entre os 4 primeiros colocados no Campeonato Gaúcho. Se ele vai dar certo, é outro departamento. Se a escolha foi certa, só o tempo vai dizer. Agora, que estava na hora de dispensar o David, estava. Fala aí, Eugênio. Isso, temos telespectadores aqui participando, interagindo com o esporte. O Admir falou que o Criciúma precisa de jogador e não de treinador. O Rafael Roberto faltou o profissionalismo do goleiro do Figueirense sobre a questão do Fábio. E o Gustavo, na interpretação dele, ele teria sido covarde, o Fábio. E o Décio Manuel falou do Maicon, que vai dar uma nova vida para o Avaí. Cada um, né, cada jogador se manifesta, cada torcedor se manifestando sobre o seu time. O Criciúma precisa de uns jogadores também, né, Miguel? Claro, lógico. Então a força lá. Não, mas acontece o seguinte, mesmo que seja uma casinha de pobre, ela tem que ser arrumadinha. Ela não pode ser, sabe? Ela não pode ser uma casa de pobre desarrumada. Não adianta ter uma casa de rico desarrumada. E o Criciúma tem bons jogadores. Não adianta ter uma casa de rico, aí o sofá está na cozinha, o fogão está na sala. Aí não vai dar certo nunca, não. Vamos lá, agora sim, todos os detalhes da noite desastrosa de ontem no estádio Orlando Scarpelli. Começamos pelo jogo. Em um gramado encharcado, como o Miguel já falou, o Figueirense não foi páreo para o Boa Esporte. O time do Estreito parece que sofreu um apagão no primeiro tempo e saiu de campo derrotado e cheio de problemas para resolver. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o lance mais importante do jogo, Douglas Assis cobrou falta de trás da linha do meio de campo, o goleiro Fábio saiu do gol, não achou nada e a bola entrou. Reveja o lance que mudou os rumos da partida. Boa Esporte 1-0. Aos 45, o Figueirense teve um jogador expulso. Zé Antônio fez falta em Rodolfo e foi para o chuveiro mais cedo. 2 minutos depois, o mesmo Rodolfo foi derrubado na área por Jorge Henrique. Pênalti. Felipe Mateus cobrou e ampliou. Boa 2-0. No segundo tempo, o Figueirense teve a chance de diminuir. No cabeceio de Enan, que parou na ótima defesa do goleiro Luan Poli. O Boa Esporte também poderia ter ampliado. Thiago Rodrigues, ex-titular e que entrou no segundo tempo no lugar de Fábio, fez grande defesa no chute de Wesley. E ficou assim, Figueirense 0, Boa Esporte 2. Pois é, e depois do apito final, o superintendente de esportes do Figueirense, responsável pela contratação do goleiro Fábio, confirmou a demissão do atleta. Quando eu recebi a informação que ele não estava bem de cabeça, isso aí realmente eu esperei o jogo terminar, me passou, a comissão técnica passou para mim o que aconteceu. Eu, antes de estar falando com vocês, eu liguei para o jogador, porque ele pegou um táxi e foi embora, né? E aí me deve a questão não só a respeito a mim, mas a respeito a todos, né? Ao Figueirense, à instituição, ao clube,
a torcida de uma forma geral. Eu acho que falhar, todos falham, né? Agora, de você pegar e deixar no intervalo e ir embora o atleta, isso realmente é uma coisa que é grave, né? Eu não tô aqui para crucificar o Fábio, até ele me pediu desculpa, falou que estava com vários momentos, problemas particulares, mas se ele está com problema particular, que ele ou qualquer um, que nos procure antes, né? É normal, são seres humanos, a gente está trabalhando com um ser humano, né? Então é normal, mas... Pois é, e o técnico Márcio Goiano, que bancou a escalação do Fábio e barrou o ex-titular Thiago Rodrigues, esse também falou sobre a polêmica da noite de ontem. Vamos ver. E quando a gente chegou no vestiário, realmente o jogador se relatou algumas situações. Eu conversei diretamente com o atleta. E como eu fui profissional, a gente tem que entender o lado profissional também da pessoa, é um ser humano. E acabamos tomando a decisão, né, de substituir. O Thiago voltou para o segundo tempo. Uma pessoa totalmente positiva, uma pessoa experiente, mesmo fora dos jogos anteriores, foi uma pessoa que sempre ajudou bastante o Thiago, até mesmo no jogo anterior. Um cara vivido, com experiência, conquistas, é o ser humano, cara. Até a gente foi pego um pouco de surpresa, como você falou, e com relação ao ambiente, chegou, incorporou, sempre palavras positivas, é um líder, e agora a gente tem que... É o lado humano, né? Isso aí acontece, então nós temos que ter cautela, não adianta aqui a gente sacrificar. Primeira coisa, errou o Arini, errou o Márcio Goiano, principalmente o Márcio Goiano, que foi um grande jogador de futebol, foi capitão, foi um dos melhores zagueiros que eu vi no Figueirense, na Série A do Campeonato Brasileiro, ganhou tudo que disputou. Só que acontece o seguinte, o Figueirense tinha um goleiro chamado o Thiago Rodrigues e tem o Luiz Carlos, 2 goleiros. Aí apareceu o Fábio, que era goleiro do Ituano, não era do São Paulo, não era do Flamengo, não era do Palmeiras, não era de time grande nenhum. Aí tiveram que botar o Fábio no time. Porque o Thiago Rodrigues falhou num gol lá em Campinas contra o Guarani, falhou, é um ser humano. Aí colocaram o Fábio. Fábio tomou um frango. O que acontece também. Também acontece. Campo molhado. Primeiro que não devia ter jogo naquele estádio, naquele gramado. Não devia ter jogo. Né? Tem que mudar essa regra aí. Pode cair um dilúvio, mas acontece que vai ter jogo. Está marcado. Para aí, vamos devagar. Tem integridade física. E aí o seu Márcio Goiano escalou o Thiago Rodrigues, que foi de quê? Foi de táxi, né? Foi de táxi. Olha. Aí acabou, eu nunca vi isso na minha vida. Acabou o primeiro tempo, os jogadores vão para o vestiário. Se ele substitui, o seu Márcio Goiano substitui o Fábio, queima o jogador. Ele chegou e disse, não, eu tenho um problema particular, vou embora. Pegou um táxi e foi embora. Eu nunca vi isso na minha vida e acho que não vou ver de novo. Né? É a tal história. Assim, quiseram botar o carro na frente dos bois. Tanto o seu Carlos Arini como o Márcio Goiano. Escalaram o pau. E não se faz injustiça no futebol. Muito bem. Valeu, e o Diane, o dia foi quente, cheio de informações. Obrigada, Miguel. Até amanhã para você também. Obrigada, Obrigado, Franzoni. boa tarde.